Olá, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo de hoje. Imagine que ao acordar, simplesmente sumiu 13 trilhões de dólares. Só para você ter uma ideia da magnitude disso daqui, equivale a 6 vezes o PIB do Brasil todinho. É como se 6 Brasis tivesse evaporado assim, ó, num estalo de dedos. Foi isso que aconteceu na Bolsa Americana desde que a guerra comercial se acirrou. 13 trilhões eliminados, 13 trilhões de dólares. É muita grana. Imagina, cara, você vai colocar 6 Brasis para chegar em 13 trilhões. Porque o PIB do Brasil ano passado foi 2.180 bi. Ou seja, 6 vezes o PIB brasileiro foi evaporado. Não tô falando isso para te assustar, eu tô falando as coisas como elas são. Não dá pra gente varrer a verdade para debaixo do tapete. Os Estados Unidos oficialmente entraram em bear market. Correção é quando tem uma queda de 10 a 19% desde o topo histórico. Bear market é quando você tem uma queda de 20 ou mais do topo histórico. E com esse tarifaço do Trump, os Estados Unidos entraram oficialmente em bear market. Dá uma olhada aqui, ó. O S&P 500, ele acumula uma queda de mais de 20% desde as máximas de fevereiro, e a Nasdaq chegou a cair mais de 25% desde as máximas. O que está explodindo hoje é o dólar, né? Ele está triscando R$6, trazendo os efeitos colaterais dessa guerra comercial, né? O baque da indústria automobilística dos Estados Unidos, essa tarifa de importação de 25% está afetando em cheio. E quando a gente fala em carro importado, qual que é o país que vem na mente? A Alemanha, né? Só no ano passado, os Estados Unidos importaram 24 bilhões e 800 milhões de dólares em carros alemães. E a Porsche e a Mercedes-Benz estão com os olhos assim, ó, só de pensar nessa tarifa de 25%. Agora, você lembra do nosso último bate-papo por aqui, que eu mostrei para você que os Estados Unidos impuseram várias taxas na China, até somando dava 54%, aí a China foi lá e retalhou os Estados Unidos em 34%. Pois é, essa retaliação da China, o Trump não gostou nem um pouquinho. E falou agora que pretende aplicar mais tarifas ainda, que passaria do acumulado hoje de 54% para 104%. E o que a China respondeu? Ela ficou com medo? Ela arregou? Não. Falou que vai até o fim. Isso que você está vendo em tempo real acontecendo diante dos seus olhos é mais um capítulo da guerra comercial que a gente está vendo esses capítulos sendo escritos nesse ano de 2025. Casa Branca diz que tarifas de Trump contra a China podem chegar a 104% e Pequim promete lutar até o fim. Queda de braço entre as duas maiores economias do mundo está escalando cada vez mais. E para colocar mais pimenta nesse molho que já está bem indigesto, quem que resolveu pular no meio dessa briga aí? A Europa. Pois é, a Europa também quer entrar no parquinho pegando fogo e já anunciou aí que pretende tarifar os produtos americanos em 25%. Ou seja, na prática, o que a gente tem agora? Os Estados Unidos tretando com China e Europa ao mesmo tempo, os dois maiores parceiros comerciais dele. O risco de ruptura do comércio global nunca foi tão alto quanto a gente está vendo agora. União Europeia avalia impor tarifas de 25% a produtos dos Estados Unidos. Eles também estão estudando aplicar impostos sobre empresas digitais. Aí pegaria todo mundo de rede social, né? Instagram, Facebook, até empresas de varejo digital como a Amazon, aí todo mundo no balaio, né? E é por conta de todos esses motivos somados, que eu estou te explicando aqui, que os grandes nomes de Wall Street estão alertando para uma recessão econômica. O Goldman Sachs falou que a chance de recessão agora é de 45%. Já o JP Morgan falou que a chance de recessão é maior, é de 60%. Ah, Rob, mas o que tem a ver os Estados Unidos entrar em recessão? Eu moro no Brasil, eu não tô nem aí. Se os Estados Unidos entrar em recessão, lembre-se que é a maior economia do mundo, o maior mercado financeiro do mundo. Então, se eles derem um espirro, todo mundo fica gripado. E se eles ficam gripados, o que vai acontecer com todo mundo? O Goldman
aumentando suas chances de recessão, como eu falei para você. Segundo aumento em uma semana, agora estão cravando 45% de probabilidades. E o JP Morgan também subiu recentemente, né? Passando a 60% de risco de recessão global. É claro que não fica restrito só aos Estados Unidos. Eu concordo com essa análise. Acontece nos Estados Unidos, respinga no mundo inteiro, inclusive aqui, ó, nesse país dessa bandeirinha aqui. Porque a gente está falando do Rottweiler e o Pitbull, um no pescoço do outro assim, a gente como cachorro caramelo só olhando e falando, tomara que não sobe para mim, mas vai sobrar. Inclusive o Brasil já está pagando essa conta agora. Nós perdemos até agora 114 bilhões de reais. A gente não teve quedas de 25%, quedas de 20% na nossa bolsa, né? A gente está tendo umas quedas aí, sim, estamos. Só que não tanto igual os Estados Unidos está vendo. Então, poderia ser muito pior a queda na nossa bolsa e poderia também ser muito pior as taxas que o Trump aplicou na nossa economia. É claro que tem empresas que estão sofrendo bastante. São as principais da nossa bolsa, a Petro e a Vale. E por que elas estão sofrendo muito mais do que as outras? Para pensar, o que a Petro vende, né? Petróleo. E o petróleo está desabando, o barril, no mundo inteiro. O preço está caindo e tal. Não é o melhor momento para o petróleo. E a Vale, porque ela é muito dependente do que acontece na Ásia. E é com essa guerra comercial entre China e Estados Unidos, todo mundo fica em dúvida. Meu Deus do céu, vão continuar comprando os minérios ou não vão? Pois é, então essas empresas, tanto de petróleo, de commodities, que estão totalmente interligadas ao que acontece na economia global, muito mais do que acontece na economia brasileira, elas acabam sofrendo bastante. A Petro perdeu 60 bilhões e a Vale perdeu quase 21 bilhões. Isso é só o efeito colateral de um conflito externo. Imagina o estrago se o Brasil errar internamente. Nesse ano de 2025, verdade seja dita, o governo Lula conseguiu desacelerar o tamanho do rombo. Presta atenção no que eu estou falando, tá? Desacelerar significa o quê? Você continuar com o pé no acelerador, mas vai tirando um pouquinho. Eu não falei que ele tirou o pé do acelerador e colocou no freio, que era o ideal a ser feito. Eu estou falando que ele colocou o pé fundo nos gastos há um tempo atrás e continua com o pé no acelerador, mas está reduzindo um pouquinho. Olha aqui desse lado, ó, onde eu estou apontando. Inclusive aqui embaixo, tá vendo esse número aqui, ó? O que é isso? Déficit primário, ou seja, receitas menos despesas nos últimos 12 meses. A gente está com um déficit de quase 16 bilhões de reais no resultado primário. Só que o que mais nos interessa é este daqui, ó. Esse é o real. É isso que mostra a saúde financeira da nossa casa. E quando você pega os últimos 12 meses, o rombo está em 939 bilhões de reais. Já foi pior. Já foi 1 trilhão. É sério. 1 trilhão 127 bilhões. Então a gente reduziu um pouquinho. É o que eu falei. O pé continua no acelerador. Mas ele deu uma reduzida. Resolvemos o problema? Não, não resolvemos. A gente está gastando a mesma coisa que na época da pandemia. E a gente nem tem pandemia hoje, né? Nós temos guerra comercial, mas pandemia a gente não tem. E qual que é o grande vilão, então, hoje em dia, das contas públicas? É os juros da dívida. Ai, Rob, então é só parar de pagar esse negócio. Mas, cara, lembre-se o seguinte, essa dívida quem fez foi o próprio governo. Ninguém obrigou ele a fazer. Os gringos, os estrangeiros, os Wall Street, a Faria Lima, não botou ali uma na cabeça do governo, não posso falar o nome, né? E falou assim, ó, você vai fazer dívida. O governo fez por quê? Porque ele arrecadava lá atrás isso daqui, gastava isso daqui e todo mês tinha que fechar o rombo. E aí foi aumentando a dívida, tá aí o gasto. Não tem como fugir disso. Então quem é o responsável por estar gastando tudo isso? Ele mesmo. Ele mesmo é o responsável de chegar nesse ponto absurdo. Assim como ele também é responsável de ver a dívida pública subindo proporcional ao PIB, como você está vendo aqui desse lado que eu estou apontando. A gente estava numa trajetória de queda, beleza, o cenário ideal, teve a troca de governo, começou a subir. Então tem que assumir a responsabilidade. Ah, e se não tivesse os juros da dívida, estava tudo melhor. Claro!
Tem por causa que você fez rombo. Se não fizesse rombo, não tinha dívida e não tinha juros para pagar. Ó, pelo amor de Deus. Então não dá para vacilar aqui, porque isso daqui é uma bomba relógio fiscal. A conta pode explodir. E o mercado sabe muito bem disso. Basta errar de novo. Voltar a acelerar o pé fundo. E aí, meu amigo, fica a dúvida, será que não vão fazer isso agora que está chegando próximo às eleições? E se isso acontecer, eu vou torcer para que não, mas caso aconteça, essas projeções que você está vendo no mercado, elas iriam deteriorar bem mais. Então a inflação, o mercado já está botando que 2025 vai ficar muito acima da meta de 3 e acima do teto da meta de 4,5. E a Selic nem se mexe, né? Continua em 15. E agora que você entendeu o tamanho da tempestade lá fora, e o tamanho dos desafios aqui dentro, vou falar 3 coisas que você deve fazer com o seu dinheiro. Proteja o seu dinheiro antes de buscar a multiplicação. Primeiro proteção, depois multiplicação. Não dá para ganhar um jogo de futebol sem goleiro, sem zagueiro e sem volante. Você vai fazer 3, 4 gols com todo mundo no ataque? Vai, mas você vai tomar 7, 8. Vai perder o jogo. Não se precipite. As oportunidades estão aparecendo e você deve aproveitá-las, mas não queimar todas as munições de uma única vez. Porque quem queimou no primeiro dia perdeu a sequência de quedas que teve depois para comprar muito barato. Então a oportunidade existe, mas você deve fracionar. Isso é uma forma de você proteger o seu capital contra um erro de market timing. E também outra forma de você proteger o seu capital é tendo renda fixa. O Brasil é o paraíso da renda fixa. Selic é 15%. Eu fico me perguntando, por que não aproveitar isso? Tem que aproveitar o que o Brasil tem de bom a oferecer. A gente tem um monte de críticas aqui para o Brasil, mas ele tem coisas boas. E uma delas é essa renda fixa apetitosa. Não faz sentido você não ter na tua carteira, cara. Mantenha parte do seu patrimônio fora do Brasil. Rob, você só pode estar de brincadeira com a minha cara, não é possível, eu vou sair do vídeo agora. Que loucura, tá tudo caindo, você acabou de me mostrar, você quer que eu entre nos Estados Unidos? Investir nos Estados Unidos não é só comprar Bitcoin, Nvidia e Tesla. Investir nos Estados Unidos é comprar renda fixa em dólar, fundos imobiliários americanos, que são os REITs, ações pagadoras de dividendos que não estão caindo o quanto você está vendo essas outras ações caindo na bolsa. E aqui até faço uma provocação para você. Se você considerava todas essas empresas boas 15 dias atrás, por que você não considera mais elas boas agora com 25% de desconto? Em tempos de incerteza, saber o que fazer vale mais do que qualquer investimento. E se você tem essa dúvida, não ande sozinho. O caos gera medo nos iniciantes, nos amadores, quem está começando, e oportunidade para quem já é mais casca grossa, faixa preta no mercado. Aqui na RC Wealth, a gente analisa, protege e investe. E tudo isso com estratégia. O link está aqui na descrição. Você clica nesse botão azul, coloca o nome, e-mail e WhatsApp. O próximo passo é seu. Enquanto uns prometem mágica, a gente entrega matemática, estratégia e resultado real.